Cara, vida adulta, você não é mole não. Mais uma expectativa versus realidade do curso de engenharia. Jamais! Hoje a gente vai gravar o vídeo expectativa versus realidade do curso de cinema. Foi o curso que ela fez, que está terminando, né? Se Deus quiser. Então começa falando, você não vai já ter falado, sua idade e qual faculdade você faz. Meu nome é Vivian, eu tenho 23 anos, eu faço faculdade de cinema na PUC. PUC Rio. Então vamos lá. Primeira pergunta, por que você escolheu o curso de cinema? Então, isso tem tempo. Eu não sabia o que eu queria fazer. Na verdade, eu sabia o que eu queria fazer, que era artes cênicas. Só que eu achava que, por diversos motivos, que ia ser muito difícil de, enfim, ter qualquer tipo de estabilidade nessa área e tudo mais. Minha mãe sempre martelando na minha cabeça que a gente tinha que ter estabilidade financeira, tinha que fazer uma faculdade que desse estabilidade. Ela queria engenheiras, não conseguiu. Exatamente. Ou advogadas, ou médicas. E aí eu tava nessa, tipo, tá, eu vou continuar fazendo teatro, mas eu também quero alguma coisa que me dê um pouco mais de segurança. E aí eu tenho uma irmã, não sei se vocês conhecem, Maria, ela é youtuber, e ela fazia comunicação na PUC. E ela falou um pouco do curso e tal, e pelo que ela falava, comunicação era muito minha cara. E também tinha um adicional de que é um curso que se divide em 3 habilitações, na PUC no caso. Cinema, jornalismo e publicidade. Teoricamente, em 5 anos você consegue fazer 2 habilitações. Eu pensei, poxa, 2 habilitações, 2 faculdades diferentes em 5 anos, mais o técnico de administração que eu já tinha, não tem como não ter estabilidade assim, né? E aí eu fui com esse pensamento, pensando em fazer cinema e publicidade. Eu não conhecia muito de cinema, eu, assim, gostava de ver filmes como qualquer outra pessoa. E lá é que eu fui descobrir a faculdade, descobrir como é que funciona. E lá que eu me apaixonei por cinema. E aí abandonei a ideia de fazer publicidade, de fazer uma outra habilitação. E tô aqui até hoje tentando formar. Então, já vimos aqui que não era uma coisa que você sempre quis fazer, mas o que você sabia do curso de cinema antes de entrar? O que você imaginava que era e a sua expectativa se realizou ou foi muito diferente? Então, pra ser bem sincera, eu não tinha muita ideia do que eu ia encontrar. Quando eu comecei a pensar em fazer cinema, eu comecei a assistir bastante coisa. E aí eu comecei a me interessar por algumas coisas, achar que eu me interessava por algumas coisas. Eu tinha uma expectativa, assim, de sair da faculdade conhecendo muito mais do que eu conhecia, porque o meu conhecimento de audiovisual era bem raso. Então minha expectativa maior era isso, sabe? Era saber fazer, saber botar a mão na massa e falar, poxa, eu sei fazer um filme, eu sei como é que é, eu sei como é que funciona. Então era mais sobre essa questão do conhecimento, porque eu realmente, eu caí bem de paraquedas mesmo, assim. Você falou agora que queria saber produzir as coisas, né? Você acha que você teve conhecimento pra sair da faculdade trabalhando, tipo, tudo que eu aprendi na faculdade eu posso usar no trabalho, ou você aprendeu muito mais trabalhando? Porque eu sinto que muitas pessoas que já foram entrevistadas aqui falaram sobre isso, né? Sobre o que aprendeu na prática, o que aprendeu na faculdade, e tem uma diferença muito grande entre um e o outro. Você sentiu isso também? Então, o curso de cinema, ele te obriga a produzir muito. Assim, às vezes até coisas pequenas mesmo, sabe? Às vezes uma aula de produção que você tem que fazer um curta de 5 minutos sobre alguma coisa que você gosta, sabe? E várias aulas são assim, e tem aulas inclusive que são para único e exclusivamente fazer filmes, fazer curtas e tal. Então, você tem que colocar a mão na massa. Mas é uma produção que é muito diferente do que você encontra no mercado. Então, muito do conhecimento do como fazer vem disso, vem de você botar a mão na massa e fazer. E quando eu me senti pronta pra trabalhar profissionalmente em alguma coisa, uma grande produção, vamos dizer assim, foi depois que eu estagiei. Eu acho que esse é um divisor de águas, sabe? Conversando com amigos, eu percebi muita gente que estava chegando no final da faculdade, nunca tinha estagiado, nunca tinha trabalhado numa produção maior, e falava, cara, eu não me sinto pronto pra trabalhar num filme profissional e tal. E eu falava, cara, mas é porque você nunca trabalhou num filme profissional. Quando eu trabalhei como estagiário, quando a gente é estagiário, nossas obrigações são menores, sabe? Eu era estagiária de edição. Então eu via muito como era feito. Então ali eu fui vendo, poxa, ok, agora que eu já vi alguém fazendo na vida real, um longa profissional e tal, agora eu sinto que eu consigo. Mas assim, a edição em si eu não aprendi no estágio.
Eu já sabia editar, eu editava os meus trabalhos, eu editava os filmes dos meus amigos, porque eu queria praticar, então eu ia pegando coisa pra fazer. É uma coisa constante, assim, bem recorrente nesse quadro. Todo mundo fala que no trabalho você aprende muita coisa que na faculdade você não aprende. Tem gente que acha isso uma coisa ruim, né? Mas eu acho que eu, pelo menos, aprendi a ver dessa forma, que a faculdade ela não é pra te ensinar os detalhes, né? Ela é pra te ensinar a pensar, a como aprender, a como buscar, qual caminho seguir. De vários que ela te apresenta dentro daquele curso, né? Sim. E aí, depois que você vai vendo um pouco de tudo, você escolhe qual você quer se especializar um pouco mais. Eu dei aqui o exemplo da aula de edição, que eu não aprendi a editar lá. Ninguém saiu de lá um editor, sabe? A gente já aprendeu o suficiente para entregar o trabalho. Mas a gente conheceu editores, a gente conheceu formas de editar, a gente conheceu técnicas de edição, a gente pensava cinema, sabe? Eu acho que é muito pra isso, acho que a academia é muito pra isso. Você falou sobre também se especializar, né? Uma coisa que quem me conhece sabe, eu não fiz cinema, mas eu sou muito fã, né, do audiovisual, eu gosto de acompanhar e aprender. E eu vi uma entrevista, até agora não vou lembrar qual o diretor, mas eu vi uma entrevista que era um diretor falando que ser diretor, na verdade, é você não ser especializado em nada, né? Você saber um pouco de tudo. Tem uma frase de uma amiga minha que eu adoro, que é assim, o diretor é aquela pessoa que consegue fazer um filme sozinho. No sentido de, porque ninguém consegue fazer um filme sozinho, literalmente, mas assim, no sentido de, se ele tiver que fazer a captação de som, ele vai saber fazer. Se ele tiver que fazer a foto, ele vai saber fazer. Se ele tiver que editar, ele vai saber fazer. O diretor é aquela pessoa que vai organizar tudo, todas as ideias, juntar tudo, fazer tudo funcionar. Boa. Qual a parte que você mais gostou da faculdade e a que você menos gostou? A que eu mais gostei, com certeza, foi roteiro e edição, que são as áreas que eu sou apaixonada até hoje. Eu fiz umas 3 aulas de roteiro. E o que eu não gostei foi que, assim, na PUC, o curso de cinema faz parte do curso de comunicação social. A gente só no 4º período que a gente entra no curso específico. Antes a gente fica no ciclo básico. A gente tem muito pouca matéria de cinema no ciclo básico. É um curso que dá um foco muito grande de jornalismo, o curso da PUC especificamente. Então a gente tem algumas matérias que são especificamente de jornalismo, como o rádio, por exemplo. Você se forma esse ano e quanto tempo você ficou na faculdade no total, contando esse ano? Então, eu entrei em 2015.2, eu colo o grau no meio do ano, mas eu deixei o TCC pra depois. Sendo que eu fiquei um semestre com o período trancado. Então assim, 5 anos. Não, uma coisa que eu também tenho sempre falado aqui é que as pessoas não precisam se formar certinho, né? Não precisa botar essa pressão em si mesmo. Eu sempre pegava todas as matérias que eu tinha que pegar, todos os períodos. E aí eu comecei a fazer freela, comecei a estagiar, e aí começou a ficar mais pesado. E eu comecei a pensar, cara, por que eu não tinha essa matéria? Por que eu não atraso isso faço depois? Eu fiz na PUC, mas eu era bolsista, então não tinha a pressão, de pagar. E quando eu comecei a pegar menos matéria, foi quando eu comecei a ir melhor. Assim, eu voltei a ir melhor, né? Então assim, sem pressa. E um ponto que eu lembrei agora, que até eu acho que eu fiz um vídeo lá atrás falando sobre dicas da faculdade no geral, que é uma coisa que se eu pudesse voltar eu teria feito, é que no início da faculdade quase ninguém trabalha, né, dentro do seu próprio curso. Então, porque no segundo período ninguém vai querer te contratar no mercado de trabalho nessa área. Então, o que eu diria pra mim era pega mais matéria no início e no final pra você se aliviar um pouco mais, né? Porque eu tinha muito tempo, porque nos 3 primeiros períodos eu só estudava. Poderia ter pego uma mais a cada período, já teria me aliviado lá na frente. Eu acho que pra mim, não sei pra você, mas é a fase mais difícil da faculdade, né? Você conciliar trabalho e faculdade. Total. Eu sempre peguei eleitiva desde o início, porque Maria mesmo me deu essa dica. Mas hora complementar também, eu já vi muita gente no final da faculdade desesperado por hora complementar. Você falou antes sobre o mercado de trabalho e quero saber um pouco mais sobre isso. Você falou que é bem amplo, então fala um pouquinho mais como que está o mercado de trabalho no Brasil, para audiovisual. Então, o audiovisual atualmente, a gente está sofrendo muitos baques e tal, do governo, não sei quem está acompanhando, mas vale checar as últimas notícias que têm saído, sobre, enfim, a Ancine e tudo mais. A gente vem de anos muito bons, colhendo frutos muito bons, porque o audiovisual brasileiro
ele tem fundo próprio, que é o fundo setorial do audiovisual. E tudo que é produzido no audiovisual, parte do lucro vai para esse fundo. Então é um fundo que se autoalimenta. A gente estava numa crescente, assim, ótima, país em crise, vários setores para baixo, e a gente continuava a crescer. E as leis de incentivo estavam ajudando e fazendo efeito. E agora tá tudo ficando mais difícil. Mas é algo atual, né? Do momento atual, que pode totalmente mudar completamente. Quando eu tava trabalhando, quando esses baixos começaram a chegar, isso foi uma coisa que era muito comentada na produtora que eu tava, que era uma produtora que tinha pessoas trabalhando no audiovisual há muito tempo. E eles estavam falando, cara, o audiovisual é assim, tem a onda das vacas gordas e das vacas magras, e vai subindo e vai descendo, isso já aconteceu antes e vai acontecer de novo. Então, assim, eu acho que olhar para o cenário atual, que não tá tão favorável quanto tava há pouquíssimo tempo, e falar, poxa, não vou fazer cinema, não vou fazer audiovisual por causa disso, eu acho que não é uma boa, porque é isso, o audiovisual, ele vai continuar existindo, ele vai se recuperar, eu tenho muita fé nisso. E, assim, o mercado, ele é muito amplo. Você pode trabalhar com TV, você pode trabalhar com cinema, e você tem essas novas mídias surgindo. Então, assim, você tem essas empresas que são mais renomadas, você tem produtoras independentes, você tem muita gente trabalha como freela, que é com o que eu tenho trabalhado atualmente, porque com essa democratização dos meios de produção de audiovisual, hoje em dia, assim, a gente está fazendo um vídeo com uma câmera de celular. Então, assim, tá nascendo muito criador de conteúdo e que muitas vezes não sabe como criar conteúdo, precisa de alguém para fazer as edições e tudo mais. Eu acho que o que você falou também sobre realmente estar surgindo novas formas, né, de você apresentar o conteúdo. Então, quanto mais a gente tem acesso a isso, né, porque antes era só TV e nem todo mundo tinha acesso a produzir algo para a TV, né, era bem restrito. E agora tem internet, né, que tem o YouTube, que é de graça, qualquer um pode produzir algo pra lá. Ao mesmo tempo, tem aí Instagram, que as pessoas agora estão criando conteúdo específico para o Instagram, vídeos para o Instagram. E tem Netflix, Globoplay, várias plataformas de streaming que estão bombando e crescendo cada vez mais. Então, você vê produções brasileiras no Netflix, né, que era algo que antes ninguém nunca imaginava, uma coisa que é internacional, uma produção brasileira. Eu acho que o caminho é surgir cada vez mais oportunidade, cada vez mais novas formas de produzir audiovisual. Como nós aqui. Você acha que para trabalhar com audiovisual, você realmente ser um profissional de audiovisual, você tem que ter feito curso de cinema? Não, e a maioria dos diretores e profissionais do cinema atualmente não fizeram cinema. Muita gente migrou do jornalismo para o audiovisual, muita gente... Tem gente que fez até a faculdade de outras coisas, sabe? Tem físicos que resolveram fazer cinema e foram fazer cinema. E existem outras formas de aprender cinema também, não precisa ser só no curso. Existem cursos específicos, existem cursos de fotografia, cursos de edição, cursos de audiovisual, existe curso técnico também, onde eles oferecem. Então, assim, existem muitas maneiras de aprender a fazer audiovisual e curso de cinema é uma delas. Uma das grandes vantagens que eu vejo em fazer uma faculdade, um curso, uma coisa mais específica, além de você ter o professor ali te passando um conhecimento teórico muito importante, que você não vai aprender em vídeo no YouTube de 15 minutos, além disso, você faz uma rede de contato que é muito, muito, muito importante dentro do meio do audiovisual. Esse estágio que eu fiz, que eu falei, que foi uma produtora trabalhando no filme, num longa profissional, eu consegui esse estágio, essa entrevista, através de uma professora da faculdade. A faculdade, essa professora inclusive falava, é o seu primeiro contato com o mercado de trabalho, porque a pessoa que está sentando do seu lado é a pessoa que amanhã pode te oferecer um emprego. Tem muito isso de, poxa, eu vou chamar para trabalhar comigo pessoas que eu confio. Então você precisa fazer essa rede, você precisa entrar no mercado. Pode não ser pelo curso, pela faculdade, mas assim, é um meio muito bom para isso. Então, última pergunta. O que você pode dizer para as pessoas que estão aí pensando em fazer o curso de cinema? O que se você voltasse lá atrás, pudesse te dar uma dica, qual dica seria? Veja muitos filmes, mas não se cobre se você não conseguir ver todos os filmes que você tem que ver, porque você não vai conseguir.
Isso, inclusive, é uma coisa que deixa o estudante de cinema muito angustiado, porque a gente sabe que a gente tem muito filme pra ver, tem filmes que a gente quer ver porque a gente quer ver, tem filmes que a gente precisa ver porque é pra faculdade. É muita coisa, não tem como dar conta de tudo, então relaxa, produza, se junta com seus amigos e faz coisas, porque a gente aprende muito, assim. E é na faculdade que a gente vai começar a conhecer as pessoas com quem a gente quer trabalhar e a gente vai levar pra vida pessoas que a gente vai conhecer lá. Então, se junta com a galera que quer fazer e faz. Não fique esperando uma ideia incrível surgir na sua cabeça, porque se você ficar esperando, você não vai fazer nada. Antes feito do que perfeito, né? Exatamente. E assim, não é pra fazer de qualquer jeito, mas assim, faça, sabe? A gente não vai fazer um filme ganhando do Oscar com 18 anos no primeiro período da faculdade, mas a gente vai aprender muita coisa. Tenha humildade pra saber que você vai aprender de muita gente, que você não sabe nada ainda, porque por mais que você tenha, mesmo que você esteja entrando na faculdade com 20 e poucos anos, você vai ter professores que têm a sua idade de vida em tempo de trabalho e até mais, e você vai sentar com uma pessoa do seu lado que pode ser mais jovem que você, que pode estar períodos abaixo do seu e que pode te ensinar muita coisa também. Então assim, não vá achando que você já sabe muito e nossa, como eu sou conhecedor, mesmo que você já tenha, nossa, já vi muitos filmes, já trabalhei em sei aonde, vá com ouvidos abertos, vá sabendo que você ainda tem muito que aprender, porque a gente sempre tem muito que aprender, sempre, não importa o quanto você estuda cinema. Cinema é uma área, tem muitas áreas que tem uma imensidão de coisas para se aprender, então seja humilde e foque no seu, no que você quer, não fique se comparando tanto com os outros, porque sempre vai ter alguém que, nossa, já tá trabalhando e já viu muito mais filme que eu, foque no seu, porque cada um tem seu tempo. Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas, na faculdade de cinema e na vida, mas eu acho que na faculdade de cinema tem aquela coisa de produção de conteúdo. A gente tá aprendendo a produzir conteúdo, então a gente sempre pensando, caramba, ele tá produzindo mais que eu, ai meu Deus, foque no seu, cada um tem o seu tempo, não é uma corrida, não é uma competição. Acho que é isso. Muito bom, então é isso. Terminamos esse vídeo, mais um vídeo de expectativa versus realidade. Não se esqueça de curtir o vídeo, mandar para quem você conhece que quer fazer o curso de cinema, tá mais interessado nesse curso. Comenta aqui o que você achou, qual curso você quer ver depois. E é isso.